a lei é muito clara, né? Ela coloca que produto orgânico, produção orgânica, agroecológica, biodinâmica, em termos de legislação, de certificação, ele deve seguir o mesmo padrão, né? Seguir o que diz a lei e as suas normativas. E para comercialização, acho que esse é um detalhe importante. Para comercialização. Né? Qualquer pessoa que queira vender um produto como orgânico, agroecológico, biodinâmico, semaflorestal, natural, ter a legislação orgânica, ele tem que seguir, né, as normas lá da lei. E uma das normas que a lei diz, ele tem que ser certificado. Não basta você seguir todas as normas, fazer o manejo e o seu produto não for certificado. A lei, né, que fala sobre a certificação orgânica, ele define lá o que é um produto orgânico, né, e as suas normativas que dizem como que se deve produzir um produto orgânico. E aí, para isso, a gente tem aquelas 3 formas de certificação. Então, uma por auditoria, né, que é aquela que a gente contrata uma empresa para fazer a certificação. A certificação participativa, que é aquela que um grupo se reúne para poder fazer as vezes da certificadora e fornecer a sua própria garantia da qualidade do produto. E também prevê os organismos de controle social, né, que é uma forma mais simples de fazer certificação orgânica e que ele é válido só para venda direta, né, são as OCS. E aí é legal de colocar esse negócio das OCS, eu estava até esquecendo de falar isso aqui, né, porque a gente tem uma história legal aqui também. Porque nesse período, até de chegar lá em 2019, quando a gente ia começar a ideia do SPG aqui, a gente teve algumas iniciativas de tentar valorizar a produção orgânica aqui. E uma delas foi uma OCS, né? Quem que estava na OCS da Rede Raízes da Mata aqui naquela época? Tinha a questão das cestas. A gente era por e-mail, a gente recebia a relação, a gente fazia o pedido, aí na sexta-feira tinha os voluntários, a gente chegava lá e, eu comprei isso. Aí a gente recebia, pagava lá mesmo, o começo foi todo esse, né? Do alimento agroecológico limpo. E aí já encerrou a OCS, já pegando nesse processo do debate do SPG. Aí teve o projeto Ecoforte, teve o projeto Atera Agroecologia, né, que era um projeto do CTA, que vinham debatendo, né, essa questão da certificação. Desde lá de 2001, 2002, quando eu falei, né? E antes tinha uma resistência, porque antes o pessoal da agroecologia enxergava, né, a certificação orgânica e o orgânico como uma outra coisa. Tinha um olhar meio desconfiado. Será que a gente vai entrar nisso? Né, esse negócio de certificação orgânica, por auditoria, uma pessoa de fora vem aqui e tal. Então isso foi aos poucos com esses vários debates que tiveram. Lá em 2019, né, final de 2018, aqui na Zona da Mata veio uma lei do deputado Rogério Corrêa, que na época era deputado estadual, que coloca que a Zona da Mata por lei, um polo agroecológico de produção orgânica, né? E aí, em 2019, a gente consegue um recurso, né, Geninho? Geninho conseguiu lá, estava lá no... Conseguiu o recurso, na CPORG, na Comissão de Produção Orgânica. A gente consegue um recurso que vem por um TED, que é um termo de execução descentralizada, do governo federal para ser executado pela UFV, e aí em parceria com o CTA, que estava executando um projeto Ecoforte na época, a gente faz então um seminário em 2019, juntando várias dessas iniciativas, igual tinha aqui, né, que a gente falou de várias movimentação aqui, lá em Muriaé também tinha uma movimentação parecida, em vários lugares já estava tendo essa movimentação no sentido de caminhar para uma certificação, né? Então em 2019 a gente faz um grande seminário aqui na UFV, né, que dura acho que 2 ou 3 dias, não lembro, e a gente consegue reunir 11 municípios ali, diferentes, 11 grupos em 11 municípios, né, um grande seminário. E aí, daí começa então a gente ter uma conversa mais palpável no sentido da criação do sistema participativo de garantia, né? Esse seminário já estava com essa proposta específica, montar um SPG. E isso é uma coisa assim, que para a maioria das pessoas era uma novidade muito grande na época, né? Então muita gente veio ali, que o negócio foi, né, bem impactante assim, no sentido de trazer essa nova ideia para o movimento aqui, né? E muitas pessoas conhecer essa questão. E aí, gente, daí para frente, a gente foram realizados vários seminários regionais, né? Foi realizado seminário regional em Divino, em Muriaé, em Viçosa, e qual foi o outro? Eram 4, né? Divino, Muriaé, Viçosa. Caiaca? Foi a Caiaca? Acho que foi. Caiaca, né? Para poder daí localizar os grupos que fariam parte desse SPG. Só que na época, gente, isso era uma coisa muito nova. Então, da mesma forma que as pessoas não
conheciam, o corpo técnico, as pessoas que estavam ali também, a gente não tinha tanto conhecimento, então a gente foi aprendendo junto como fazer essa coisa do sistema participativo, que é uma coisa que não é fácil de você ter acesso a esse tipo de conhecimento, né? Os técnicos não são formados para poder entender sobre isso, né? Então foi uma coisa que a gente precisou ir descobrindo com o trem andando, vamos dizer assim, né? Nós tivemos que ir trabalhando com a coisa andando. E aí, gente, nesse meio tempo acontece a pandemia, né? E aí com a pandemia, muita coisa esfria, né? Muita coisa esfria. Muitos grupos também que entraram naquele começo lá, eram encantados com essa ideia do sistema participativo, na hora que foram entendendo mais como era a proposta, foram se afastando também, porque para ter um sistema participativo de garantia, a gente tem que ter um certo amadurecimento, né, dos grupos, tem que ter uma certa coesão, e os grupos que estavam ali mais, vamos dizer, mais tateando, né, mais inseguros, assim, eles foram acabando se afastando. E aí o negócio começou a esfriar por causa da pandemia, até que lá em 2021, a gente no meio da pandemia, a gente resolve, então, criar uma associação no meio da pandemia. O Catito, só posso dar um detalhe nisso? Que foi uma coisa que a gente conseguiu um recurso na época, em 2019, com o Ministério da Agricultura. E foi um recurso que o objetivo dele era criar um SPG na Zona da Mata. E aí a gente foi prestar conta, né, no final de 2020, aquela coisa toda, né, do tempo de prestação correto para prestar conta. E aí o Ministério questionou, falou assim, uai, mas vocês criaram um SPG? Aí eu falei, não. Aí eles falaram assim, mas o objeto aqui é criar o SPG. Aí falou, putz, né, isso no meio, né, no começo da pandemia e tal. E aí a gente conversou e falou assim, não, a gente, mesmo na pandemia, a gente tem que pôr esse trem para rodar aqui, não vamos deixar esfriar não. Né, aí eu acho que entra nisso. Quem lembra dessa época? Quando a gente criou o SPG, que quer falar um pouco? Eu lembro assim que muitos espaços que a gente ia, quando tratava sobre comercialização, tratava assim, a gente precisa certificar o produto orgânico. Então isso sempre foi um desejo também dos agricultores. E era um desejo que a gente nem sabia como que funcionava as coisas, né? Porque meus meninos, você comenta, a gente achava que tinha certificação só para agroecologia, né? Porque a gente tinha esse desejo de ter o produto nosso ali valorizado, né? Nem que a gente comercializasse com o mesmo preço, ou um preço até menor, mas que o consumidor lá soubesse que aquele produto ali não tinha agrotóxicos. Então a gente sempre tinha esse desejo, assim, eu acho que era bom colocar assim, sempre, foi uma vontade. Em 2016 mesmo, né, quando surgiu o grupo do nosso lado do Apoena lá, né, vem uma desejo, não, a gente vai colocar, o CTA tem que puxar isso aí, o regional tem que puxar, e a gente acabou indo, aproveitando a carona da experiência lá de Araponga, né? Que a Araponga já, naquele tempo, 2002 ali, conseguiram formar o grupo e ter a certificação por auditoria, né? Mas era o que tinha para o momento e também era o que a gente tinha também para aquele momento, né? Para exportação, né? Para exportação. O SPG, ele dá um selo que tem a mesma, quer dizer, o mesmo... Ele é igual ao selo de uma auditoria, é exatamente igual, né? Assim, do ponto de vista dos mecanismos de garantia e do acesso ao mercado. A diferença é que a gente só pode ver, na casa da exportação, né, a gente tem algumas limitações, porque para a gente vender um produto que é certificado por certificação participativa, a gente só pode vender para outro país que aceite isso na sua legislação. E 99% dos países não aceitam, né? Então a gente tem um número muito reduzido de países, que até onde eu sabia era só o Chile que aceitava. Não sei se isso já mudou de um... Já tem outros países discutindo isso. Já tem discutido, mas que pode, que aceitam, não conheço. Na Colômbia, né? Então, para exportação, a gente tem essa limitação. Dentro do território nacional, é a mesma coisa, a certificação por auditoria ou de forma participativa. A diferença no selo, só rapidinho, é que aqui embaixo vai estar escrito ou auditoria ou sistema participativo. Então, a gente sabe se o selo veio de auditoria, que é aquele, né, que uma empresa vai lá, auditora, é paga, ou se é de forma participativa. Aqui no selo, ó.